já passou pela seguinte situação? Você tinha uma atividade super importante para fazer no seu dia, mas você foi dar uma olhadinha no celular, foi sair com os amigos e foi responder um e-mail e infelizmente não conseguiu realizar essa atividade. Sinto muito te informar, mas você procrastinou esse dia. Você sabe o que é procrastinação? Vem comigo que te darei 7 dicas para você parar de procrastinar ainda hoje. Olá pessoal, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente vai estar trazendo 7 dicas para você acabar ainda hoje com a sua procrastinação. Mas antes, já peço que você deixe seu like se você gosta de assuntos como esse e quer ver mais aqui no canal. Deixe seu comentário de próximos temas que você quer ver por aqui. E não se esqueça de já se inscrever no canal para você acompanhar dicas assim como essas ao longo da sua semana e para você não esquecer. Então, vamos entender um pouquinho o que é a procrastinação. Primeiro, a gente tem que entender o que é a procrastinação, que deve ser a sua pergunta. Procrastinar consiste no ato de adiar uma atividade presente para deixar ela lá no futuro, ou seja, você posterga a sua atividade para você resolvê-la futuramente. Então, a partir dessa definição, a gente já percebe que a procrastinação tem total relação com a preguiça. Por que a preguiça? Porque quando a gente tem preguiça de realizar uma atividade, a gente sempre posterga ela para fazer ela lá na frente. O que significa isso? Você vê o problema, você vê que está acontecendo o problema, mas você não toma posição contra aquele problema, você posterga e essa procrastinação tem total relação com a sua preguiça. Partindo dessa definição, a gente vai entender quais são esses 7 passos de suma importância. Bem, o primeiro passo que a gente tem que entender é não crie desculpas. Como assim, Giovana, não crie desculpas? Muitas vezes a gente cria desculpas para situações muito importantes da nossa vida. E essas desculpas nos impedem a alcançar nossos sonhos, nossos resultados, que são de importância para a nossa vida. Então essas desculpas criadas são o primeiro passo para a gente procrastinar. Quando a gente cria desculpa, por exemplo, a gente tem que acordar às 5h30. Mas a gente fala assim, nossa, vou apertar o soneca aqui e depois, aí você acorda às 7 horas e já não sabe o que fazer. Essas desculpas te impedem de alcançar seus resultados e esses resultados são consequências da sua procrastinação. Então, não crie desculpas. Já o segundo passo é você não depender de motivação. O que consiste isso? Muitas das vezes a gente procura fatores externos à nossa realidade para nos motivar a fazer uma atividade. E quando a gente depende dessa motivação, a gente condiciona a nossa realização de atividades a fatores externos, como um vídeo motivacional, um encontro com os amigos, um livro. E isso nos prejudica a fazer nossas atividades, ou seja, a procrastinação mora aí. Já que uma vez que você não está motivado, você já é condicionado a não fazer essa atividade. E quando a gente depende só da motivação, a gente não realiza nossas tarefas. Ou seja, o passo 1 e o passo 2 são de suma importância para a gente já entender e reformular nosso mindset, já que a procrastinação advém da nossa postergação de não resultados. Então, quando a gente cria desculpas e depende da motivação, isso são fatores chaves para a gente não realizar as atividades importantes da nossa vida. Terceira, cuidado com as distrações. Essas distrações são responsáveis por você não realizar suas atividades de super importância. Então, cuidado com as distrações. Quais são essas distrações? Bem, as distrações são muitas. As distrações podem ser seu celular que te impede de realizar as atividades importantes. Vamos supor que você está estudando num bloco de 1 hora. E aí você foi lá e pegou seu celular. Então, o seu foco de atenção já mudou. Isso se tornou uma distração no momento dos estudos. Outras distrações, barulhos externos. Você não seleciona um tempo determinado para fazer aquela atividade e as distrações externas te impedem de realizar a atividade. Outra distração, você não saber dizer não. Essa é outra distração que você te impede de realizar suas atividades. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre distrações, eu recomendo uma playlist aqui do livro Sem Limites, porque essa playlist faz com que você reconfigure seu mindset, reconfigure sua mentalidade, para que você saiba priorizar quais são as atividades de super importância. Quarto passo, depois que a gente já passou pela reconfiguração do nosso mindset, é a gente se olhar no espelho. Como assim se olhar no espelho? Quando a gente se olha no espelho, a gente sabe quais são as nossas limitações, quais são as nossas crenças, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, quais são os nossos sonhos. Quando a gente se olha no espelho, a gente sabe quais são as condicionais que a gente se submete. Então, quando a gente tem essa análise, essa autoanálise de quem a gente é, a gente sabe
quais são as distrações, quais são os empecilhos que nos impedem a fazer certos tipos de atividades. Ou seja, hoje, se olhe no espelho e veja quais são as suas responsabilidades, quais são os seus valores, quais são as suas crenças que podem te fazer alcançar o resultado dos seus sonhos, já que a procrastinação, ela não faz com que a gente olhe o espelho com nitidez, faz com que a gente olhe o espelho embaçado. Então, todo dia faça uma autoanálise de quem você é e quais são os seus objetivos. Quinto passo, a gente tem que levar em consideração a procrastinação e o movimento. Por quê? Porque a procrastinação faz com que a gente fique na nossa zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é muitas das vezes muito boa, porque a zona de conforto faz com que a gente não se estresse, faz com que a gente não faça com que vá no limite das nossas capacidades. Essa zona de conforto nos protege diante de vários movimentos da vida. Já o movimento faz com que a gente precise realizar uma ação e essa ação demanda muita ou pouca energia para a nossa realização das nossas atividades. Então, se pergunte hoje, depois de se olhar no espelho: Eu estou na minha zona de conforto ou eu estou em movimento? Sexto passo, analise seu futuro e compreenda seu passado, porque nesse passado você encontra suas maiores lições. Muitas vezes a gente negligencia vários conhecimentos importantes sobre o nosso passado para a gente construir nosso futuro. E às vezes também a gente se perde nessas duas dimensões de tempo. Então, quando a gente analisa e tem esse autoconhecimento de quem a gente é e como a gente aprendeu com as situações da vida, a gente percebe como é importante se autoanalisar. Tem uma autora chamada Mel Robbins, que tem um livro chamado 5 segundos, como que é importante os 5 segundos para a gente realizar nossas atividades. E ela fala que os 5 segundos para a gente tomar decisão são os melhores, porque a gente não vai ter muito tempo para pensar. Tem até um livro que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que ela indica sobre isso. É um livro super interessante, tem até uma palestra no TED Talks, que ela fala como é importante a gente tomar decisões na nossa vida, porque a gente já nasceu em 1 para 400 bilhões de possibilidades para a gente nascer. Então você já é um privilegiado. Você vai pegar esse privilégio e jogar no lixo com a sua procrastinação? Sétimo passo, crie prioridades. Muitas das vezes a gente não usa agenda, a gente não usa diversos mecanismos que podem nos ajudar a construir uma carreira de sucesso que precisa de prioridades. Então, ainda hoje, pega uma agenda e defina quais são as atividades que você tem que fazer na semana, quais atividades são urgentes, importantes, não são urgentes, não são necessárias na sua rotina, e tenha consciência que você precisa de um esforço para você não procrastinar. Você não vai conseguir realizar uma atividade se você não colocar toda a sua energia naquela realização da atividade. Depois de passar por esses 7 passos, trago 2 frases do Sêneca, que ele fala que a gente sofre mais na imaginação que na realidade e que a persistência supera qualquer obstáculo. Então, use esses 7 passos para te ajudar a não procrastinar. Ou seja, não crie desculpas, não dependa da motivação, crie prioridades, se olhe no espelho, se conheça. Saiba se você está na zona de conforto ou você está em movimento. E saiba se autoanalisar todos os dias. Se você procrastinou, não procrastine no outro dia. Crie prioridades, crie uma lista de urgências. E se você quiser ver mais conteúdos como esse aqui no canal, deixe seu like para eu entender que você quer ver mais assuntos como esse. Deixe nos comentários quais outros vídeos que você quer ver por aqui. Então, não crie desculpas, age ainda hoje. E para você te ajudar a te agir, já deixei uma playlist aqui para você já maratonar esse canal e saber como você pode parar com a procrastinação.